Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do programa Sensibilidade à Flor da Casa. Eu já vou avisar de antemão que a gente vai precisar de algumas ferramentas, algumas coisinhas simples e práticas para a prática de hoje. A parte terapêutica da aula vai necessitar de papel, caneta, post-it e alguma coisa, post-it ou papelzinho recortado, tá? E também alguma coisa para colorir. Pode ser lápis de cor, giz de cera, canetinha, o que você achar melhor, tá bom? E eu especifiquei 4 cores, tá? São castanho, marrom, laranja, amarelo e violeta. Então, separe esse material, se você não tá com isso em mãos ainda, separe esse material que a gente vai precisar, tá bom? Durante a prática de hoje. E a aula de hoje é a respeito do que a gente sente e que fica escondido por trás das palavras. O que seria isso tudo? Bom, mas antes eu quero explicar um pouquinho o que é esse design sensível de ambientes, que eu falo tanto aqui, né, nas aulas, nos cursos, nas vivências, na mentoria. E o design sensível de ambientes, ele é uma metodologia que eu lapidei depois de 19 anos de formada como arquiteta e alguns 12 anos de terapeuta holística integrativa, e foi depois de ter passado por um processo de limbo profissional mesmo, porque eu não me sentia mais representada pela arquitetura no formato tradicional. Para mim soava como algo fútil e volúvel demais, sempre a tendência, a cor do próximo ano, e achava aquilo tudo muito desnecessário. Mas a arquitetura me chamava, mas me chamava num sentido de um servir holístico mesmo, de levar saúde para as pessoas. Eu acredito que a arquitetura é, sim, uma ciência humana. E foi nessa busca disso, sempre muito atrelada às terapias holísticas, porque fez muito sentido na minha vida, transformou a minha vida, que eu fui em busca do que podia linkar isso tudo. Linkar os meus saberes e principalmente minha maneira de perceber a vida. E quando eu criei esse link, quando eu encontrei esse link, foi exatamente no momento que eu entendi que os ambientes, eles são reflexo das pessoas. Eles espelham o que a pessoa tem dentro dela. É como uma somatização que a gente faz no corpo quando você está estressada, quando você está cansada, você acaba criando, somatizando alguma doença, manifesta a sua emoção no corpo, e o corpo físico, esse presente que a gente recebeu para encarnar, para estar aqui, ele mostra para a gente o que tem dentro, que está em desarmonia, exatamente para que a gente olhe e transforme. Não é um castigo, né? Tem muita gente que enxerga como um castigo. Nossa, essa doença veio por causa daquilo. Não é um por causa, é um espelho para que a gente enxergue, consiga perceber e assim transformar. E a mesma coisa os ambientes. É como se fosse um corpo além do corpo. Então, ele permite que a gente observe o que tem dentro da gente que está em desarmonia e também o que está em harmonia. Quando a gente se sente bem num lugar confortável, seguro, é sinal de que aquilo está harmonizado também dentro da gente. E o que está desarmônico é refletido nos ambientes. E quando eu percebi isso, aí sim fez sentido a arquitetura para mim. Porque ela de fato se tornou algo holístico e com foco na pessoa. Mas esse foco na pessoa não é o foco no que a pessoa fala, no que a pessoa verbaliza. Vai muito além disso. E é isso que a gente vai ver hoje nessa aula. Porque o que ela traz de fala é o que está no consciente dela. E o que está no consciente dela é o que ela já viveu, as experiências que ela já teve. E de fato é o seguinte: toda pessoa que busca um designer, busca um arquiteto, busca algum profissional nesse âmbito, que quer transformar seus ambientes físicos, no final das contas, quer, na verdade, transformar sua maneira de habitar a vida, sua maneira de habitar o mundo. E não sabe disso. E tudo bem, tá tudo certo não saber. Quem tem que saber é o profissional. O profissional precisa entender qual é o lugar que ele quer se posicionar em meio a isso. Quer continuar ouvindo o falatório do mental do cliente e atender isso? Ou quer ir mais fundo e criar ambientes que realmente conectam as pessoas, que podem transformar a vida das pessoas, inclusive durante o processo projetual de atendimento?
Porque olha só, vamos um pouquinho de ciência agora aqui nessa nossa aula. O nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que é racional, que traz a lógica para a gente, traz o pensamento analítico, é o neocórtex. Embolei aqui, é o neocórtex. E essa área do nosso cérebro, ela fala, ela tem articulação com as palavras e ela é a que acha, é a que dá opinião. E normalmente os clientes chegam até nós com assim, com as falas já todas pré-determinadas e às vezes, na maioria das vezes, já com algumas imagens do que ela acho, o achismo, né? Acontece que a nossa tomada de decisão é absolutamente, quase toda, tem um pedacinho que é sim pelo racional, menos de 10%. Todo o resto passa pelo sistema límbico, ou seja, a área do nosso cérebro que sente as emoções e que é ela que rege, inclusive, o nosso comportamento e a tomada de decisão. E olha que interessante, o sistema límbico, ele não tem aptidão com as palavras. É por isso que é tão difícil, às vezes, a gente falar por que a gente gosta de determinada pessoa e por que a gente não gosta. A gente tenta achar palavras, mas as palavras ficam meio rasas, não são suficientes para transmitir o sentimento. Quantas vezes você já sentiu isso na sua vida? Que não tem palavras para transmitir o sentimento? Porque de fato não tem. A gente tenta codificar o mais próximo possível do que sente, mas não é capaz de, em absoluto, embarcar tudo o que a gente sente, tudo o que a gente deseja profundamente, inclusive esse desejo de transformar a maneira de habitar a vida que está por trás desse senso de necessidade de querer mudar o ambiente, seja através de uma reforma, através de uma obra ou até de uma mudança de endereço. Então, quando seu cliente chega ou quando você usa um briefing técnico para capturar o que seu cliente quer, você está capturando só a parte rasa. Não é capaz de absorver aquilo que ele quer de verdade. E a diferença entre um cliente que sai absolutamente satisfeito, transformado de um processo projetual, para um que sai na dúvida, sem saber muito se gostou ou não, ou insatisfeito com o resultado e às vezes nem te fala, fica ali entre os dentes, uma comunicação meio truncada, é aonde você coloca a sua atenção. Não é onde o cliente coloca a sua atenção, porque ele não precisa saber disso tudo. É o profissional que precisa determinar para si mesmo se ele quer ir mais fundo e fazer da sua profissão, da arte de criar ambientes, da arte de criar espaços, um servir holístico que leva saúde integral para as pessoas, que possibilita que ela se transforme por si só, ou se quer só fazer o basicão ali de ouvir o que o cliente quer, fazer, entregar e fica por isso mesmo. Para mim não faz mais sentido isso. Para mim não fez mais sentido isso e quase me afastou por completo da arquitetura, porque para mim isso era muito raso. Era muito trabalho para pouco resultado. E com esse muito trabalho para pouco resultado, era pouco resultado para o cliente e para mim também. Porque financeiramente eu via que o resultado estava equiparado. Ele estava semi-satisfeito e eu estava semi-satisfeita. E eu, de fato, eu preciso confessar que quando a maternidade chegou na minha vida, esse semi-satisfeita para mim não valia mais, não fazia mais sentido. Porque eu tinha algo que me preenchia completamente, que era a maternidade. Mas a minha profissão também é importante porque somos um ser múltiplo. Então eu queria fazer da minha profissão algo que fosse um servir holístico e perceber que ir a fundo e compreender o que o cliente sente, mesmo sem expressar, me permitia oferecer a ele uma oportunidade de transformação sem peso. Porque uma das coisas que eu vejo muito também na profissão de arquitetura, de design, de interiores, né, quem cria espaços, quem lida com a arquitetura da vida, não só no setor imobiliário, mas também nos outros âmbitos da vida, né? Vou dar um exemplo, quem lida com festa de casamento está lidando com um projeto de vida também, certo?
Mas especificamente quem lida com ambientes precisa ter essa compreensão clara, que lidar com o que o cliente sente é mais importante do que atender a demanda do que ele verbaliza. Exatamente porque as nossas palavras não são capazes de abarcar nossos sentimentos. Isso é ciência. E para melhorar a situação, para dificultar um pouco mais a situação, essa área, o neocórtex, eu sempre embolo na hora de falar, que é a parte analítica, ela quer nos proteger o tempo inteiro do desconhecido. Porque o medo do desconhecido é um dos grandes medos da humanidade. E pelo medo do desconhecido, ele quer que você continue no mesmo padrão, ele luta para que você se mantenha no mesmo padrão, mesmo que esse padrão seja absolutamente desconfortável para você. Ele faz com que você resista à mudança. Por isso que as palavras ditas e ouvidas na rasura são tão perigosas. E além disso, um pouco mais além, quando esse sistema analítico nos leva a querer mudar, é só por uma única razão, que é uma razão biológica. É pelo desejo de pertencer. É isso que justifica as trends, as tendências, os modismos, o ir com a boiada para pertencer. Quantos pedidos dos seus clientes chegam até você e você já sente que nada a ver com essa pessoa, mas está na moda, então a pessoa quer. Para ser parte de um todo maior, para pertencer. E nessa tentativa de pertencer, vai cedendo ao modismo, e o modismo passa e volta o vazio. E aí, aquele projeto que você fez, aquele ambiente que você desenhou lá atrás no modismo, volta a ficar na rasura. Isso é que dificulta a valorização profissional. Porque um cliente que valoriza é aquele cliente que é transformado. Não é o que vai com a boiada. Essa é uma decisão que você, como profissional, precisa tomar. Seja em qual área você atue. Você quer ajudar seu cliente a seguir a boiada e ocultar, em abafar seus desejos internos, que é isso que causa uma das emoções mais prejudiciais e mais presentes na humanidade hoje, que é o desgosto. Porque as coisas perdem o sentido. É isso que você quer fazer com seu cliente. Quer ajudar ele a seguir a boiada, abafar seus sentimentos genuínos, verdadeiros, a essência da sua alma, e fazer com que ele se aproxime cada vez mais do abismo, do desgosto. É isso que a gente faz quando ouve só as palavras. Ou você quer ajudá-lo a perceber o que faz dele um ser único, especial, genuíno. E pegar esses valores que só ele tem e transmitir nos ambientes e transmitir na vida como potência. É uma decisão que, como profissionais, a gente precisa tomar. E é uma decisão séria. E eu vejo muitos profissionais da área de arquitetura e de design reclamando de, nossa, fui apresentar um projeto, virou terapia. Reclamando mesmo. Porque fica pesado. Porque fica ouvindo o cliente reclamar. Clamar de novo, né? Que é terrível. E fica pesado. Claro que fica pesado. Não é esse, de fato, o seu papel. E quando eu falo que é ouvir o que o cliente sente de verdade, acessar o que o cliente sente de verdade, é leve. Porque você se torna só uma ferramenta. Você não precisa levar seu cliente no colo, não precisa sofrer junto do seu cliente para fazer com que ele se transforme. Pelo contrário, você só aumenta o sofrimento dele fazendo isso. Essa ferramenta que eu vou apresentar hoje, um pedacinho dela que eu ensino mais profundamente, se você sente interesse de aprofundar, me chama, vou deixar aqui no chat e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu contato, porque a gente pode aprofundar isso para que você utilize de maneira profissional essa ferramenta, é se tornar um dicionário para o cliente. Captar a sensibilidade dele e permitir que ele transforme, ele faça o que ele decidir, sendo só a ferramenta.
não se envolvendo tão profundamente a ponto de sofrer junto, porque isso não ajuda ninguém, só enfraquece os dois lados. E é isso que a gente vai fazer agora, hoje, com uma técnica que é uma das técnicas principais do meu método de processo projetual e atendimento, que é a constelação de ambientes, que utiliza algumas vezes também o Feng Shui sistêmico. Essa constelação de ambientes é uma técnica livre de qualquer indício de regras prontas, de pré-determinações, de pré-conceitos. A gente vai fazer um desenho lúdico para que a gente consiga perceber o que tem por trás das nossas decisões. E fazendo isso, fazendo esse movimento, você vai sentir como é. E sentindo como é, você é capaz de levar essa ferramenta para o seu cliente. É claro que é preciso um pouco mais de aprofundamento, mas hoje você vai sentir como é isso. Será que as decisões que você toma, as palavras que você profere, elas estão pautadas realmente no seu sentir? Ou você toma suas decisões na vida com o medo de não pertencer, o medo da solidão, pelo senso de pertencimento? De onde vem a sua tomada de decisão? Você está ouvindo o clamor dessa área do seu cérebro, do seu sistema energético, que sente, que tem as emoções, os desejos, que ouve o chamado genuíno da sua alma? Ou você está indo só pelo analítico, pelo racional, e por isso andando em círculos e não saindo do lugar e tendo a sensação de que a sua vida, por mais que você se movimente, gira sempre em torno das mesmas coisas, é sempre o mesmo buraco, é sempre a mesma questão. E a gente vai olhar um pouco mais para isso agora, tá bom? Então eu vou te pedir para pegar as ferramentas que eu pedi lá no início da aula, pegar um papel, pegar uma caneta, separar papeizinhos também, tá? Deixa tudo prontinho ali para a gente começar a prática. Como é a prática de hoje? Você vai pegar seu papel e vai desenhar o seguinte, eu vou fazer o exercício com você, tá? A gente vai desenhar 4 formas geométricas, tá bom? As 4 formas geométricas são as seguintes. Você vai desenhar um quadrado, vão ser 4. Então, você separa sua folha de papel de uma maneira que caiba as 4. Precisa estar exatamente todas do mesmo tamanho? É claro que não, tá? Você vai desenhar um quadrado, um triângulo, um círculo e um losango, tá bom? No formato, no tamanho que você sentir. Só de diferenciar um tamanho do outro já vai trazer informação. A gente vai começar a desenhar o que a gente chama de campo de informação. Ou seja, de maneira lúdica, é um desenho carregadíssimo de informações a respeito do que você sente e não consegue transmitir em palavras. E a gente vai conseguir olhar, enxergar. Enxergando, a gente tira da profundidade do sentimento e traz para a superfície da razão. E quando a gente pega o desconhecido e traz para o conhecido, a gente consegue transformar, tá bom? Então desenha aí um quadrado, vou fazer aqui também. Desenha um triângulo, um círculo e um losango. O meu ficou assim, tá? A gente usa muito a palavra aqui nesse método de constelação de ambientes. Para quê? Para unir as duas partes do cérebro e conseguir transformar o que você quer transformar e fortalecer o que você sente de fortalecer na sua vida. E a gente vai começar olhando para esse papel, para esse desenho simbólico, lúdico, e afirma para você mesmo: esta é a representação de como eu me comporto hoje
com relação às minhas palavras e às minhas decisões. E eu quero ampliar o olhar sobre mim. Eu quero ver além do que eu já sei, para que eu possa transformar o que eu sinto que é desarmônico na minha vida em potencial de evolução e crescimento. Eu pedi 4 cores: amarelo, pedi 4 cores: amarelo, castanho, violeta e laranja. Eu vou pedir para você agora colorir esse seu desenho, tá? Como, Renata? Do jeito que vier. Daqui para frente é o sentir puro, intuitivo, igual uma criança. Não fica preocupado se é certo ou errado, tá tudo certo. Você pode fazer manchas de cores dentro dessas formas que você desenhou. Essas formas são ambientes de expressão, tá? Então você pode colorir com uma cor só, uma forma dessa, ou colorir com todas. Usa o seu sentir e vê o que cada uma traz. Cada uma dessas formas tem uma representatividade, tá? Eu já pré-defini o que cada uma simboliza. Já tem um simbolismo aqui por trás, tá? Da mesma forma, as cores também não são aleatórias. Pega as cores, sente o que cada uma te traz de sensação, sem achismo, e vai colorindo as suas formas, tá? Eu vou fazer aqui a minha também. Percebe o que te atravessa no corpo. O corpo é algo maravilhoso, porque vai trazendo as sensações do que está no nosso subconsciente e além do subconsciente. O que está no nosso campo sistêmico, energético, isso que a gente carrega no nosso DNA, que vem desde a origem dos nossos primeiros antepassados, que a gente não tem ideia do que viveram, e que está aqui registrado no nosso DNA e que movimenta a nossa tomada de decisão, define a maneira como a gente age, a maneira como a gente enxerga a vida. Esse filtro que faz com que a gente perceba a vida de uma maneira única, exclusivamente nossa. E é por isso que esse método que eu utilizo para o design sensível de ambientes não cabe em regras prontas. Leve em consideração exatamente a individualidade, que está além da personalidade. Personalidade é uma persona, um personagem criado a partir do que a gente ouve desde a barriga da mamãe. A individualidade é que faz a diferença aqui para a gente, para o design sensível de ambientes. É por isso que quando a gente consegue criar realmente um ambiente que cativa e que eleva as pessoas, a gente consegue transformar a vida das pessoas desde o início do processo de atendimento, desde o primeiro contato, porque leva em conta a individualidade dela. Eu já usei 2 cores no meu círculo. Acho que o amarelo só vai ficar aqui, não sei. O laranja vai ficar no quadrado. Vai percebendo como você sente isso, tá? Aqui a gente está montando as informações com relação à conexão interna que está dentro de você e que movimenta seu verbal, suas atitudes, suas tomadas de decisão. Não precisa colorir tudo. Se sentir que uma das formas não vai receber cor, não tem problema, pode deixar sem cor. Ah, eu sinto de colocar uma cor fora, contornando. Pode também. Eu sinto que tem uma cor que não cabe em lugar nenhum.
segue o seu sentir, esquece isso de certo e errado. Essa era infantil de esperar que o outro diga se está certo ou se está errado já passou. Um profissional que é responsável, ele precisa assumir a sua adulteza, ser adulto o suficiente para definir e bancar a sua tomada de decisão. Por isso que é importante que essa tomada de decisão esteja completamente alinhada com sua essência, com sua alma, para fazer sentido. Senão se perde o porquê. E aí você começa a fazer uma coisa totalmente levado por coisas superficiais e cansa rapidamente, desgasta rapidamente, porque não está embasado no porquê da sua essência, na sua missão de vida, no desejo, no chamado da sua alma, que é aquilo que te faz se sentir realizado. A gente sente realização quando a gente sente que está realmente cumprindo o papel que a gente veio cumprir. E é claro que a sua profissão pode ser uma ferramenta maravilhosa para isso, desde que você utilize com esse intuito, e não simplesmente com o desejo de manter-se na superficialidade das coisas, certo? Uma última figura minha aqui. O triângulo vai receber cor fora. Veja como ficou. O meu ficou formato. Eu vou pedir agora para você pensar um número de 1 a 3. Eu vou tirar uma carta sistêmica. Cartas sistêmicas são cartas, um baralhinho, que traz pensamentos, frases, palavras, para nos ajudar, nos auxiliar a perceber isso que a gente está desenhando no campo de informação. Então, escolhe o número de 1 a 3. Se você escolher o número 1, a carta que você tirou é um pedido de por favor. Feche os olhos e diga por favor. Sinta o que é esse por favor. O que você está pedindo a quem? E de onde vem? Por favor. Se você tirou o número 2, se você escolheu o número 2, sua palavra é: eu afirmo agora para o meu coração paz, amor e gratidão. Repete comigo. Eu afirmo agora para o meu coração paz, amor e gratidão. E se você escolheu o número 3, a partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. A partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Percebe como isso ressoa em você? Pega os post-its, aqueles papeizinhos que eu pedi para separar. E você vai pegar o primeiro post-it e vai fazer o seguinte. Vai colocar o número 1 nele. E vai desenhar também uma setinha, tá? Tá assim, ó. Para quem tá no Instagram aqui. Esse número 1 com essa setinha é uma âncora de informação. Vai ancorar uma informação e a setinha vai indicar as relações existentes aqui entre o que a gente está desenhando, que são o sentido por trás das suas palavras e decisões. Então, olha para esse número 1 que você ainda não sabe o que é. Afirma para ele: você faz parte do meu movimento de vida. E escolhe um lugar para posicionar.
tomando cuidado de escolher para onde a setinha aponta, ou seja, quais as relações que a gente vai começar a desenhar no nosso campo. Precisa ser dentro de uma dessas formas, fora de uma dessas formas, não importa, tá? Qualquer coisa é válida. Escolhe, veja onde você se sente mais confortável de colocar, tá? E posiciona. Meu número 1 vai ficar aqui, na base do triângulo. Quadrado para o triângulo. Mesma coisa com o número 2. Outro papelzinho com o número 2 e setinha. Pega esse número 2, afirma para ele. Você faz parte do meu movimento de vida. E posiciona. Essa é uma ferramenta que eu utilizo como processo projetual, para identificar as sensações por trás dos pedidos do cliente. E isso que eu ensino na minha mentoria, no meu curso de formação, e também ajudo a partir de atendimentos individuais comigo, onde a gente pontua quais são as questões pertinentes do momento, a gente faz um atendimento desse exclusivo e individual, e a partir daí a pessoa está apta, começa a se abrir para transformar sua vida profissional, pessoal, carreira, o que for. Porque no final das contas, um movimento que a gente faz na vida movimenta tudo, porque estamos conectados a uma cadeia única energética. Então, uma coisa que você transforma na sua vida, transforma tudo. Por isso que quando você transforma dentro, você quer mudar os ambientes externos. E é isso que faz a transformação ser genuína, verdadeira e perene. Quando você movimenta os ambientes externos, quando você muda sua casa, seus ambientes, reforma, querendo transformar dentro, querendo fazer com que essas mudanças externas mudem a maneira de você habitar a vida, até pode funcionar por um curto período de tempo. Depois você não consegue mais manter a vibração, porque é dentro que está a questão, dentro que está a sua relação com você mesmo. Por isso que nesse método de design sensível de ambientes, o foco é a pessoa e é dentro da pessoa, o que ela precisa transformar dentro dela. E aí, por ressonância, tudo que está ao redor dela vai se transformando também. Essa é uma ferramenta projetual que começa a transformar a pessoa desde o primeiro contato, desde o primeiro oi, porque a gente consegue fazer o movimento dela mesma conseguir enxergar. Assim como você agora, hoje, vai olhar por si mesma as suas relações por trás das suas palavras. Não sou eu que vou dizer. Por isso que não tem certo e não tem errado. Você faz, você observa e faz a leitura. Eu vou guiar a leitura aqui na aula, mas você pode observar a si mesma nesse desenho, nessa conjuntura que está aqui nesse papel, sozinha, a partir do momento que cria aptidão a respeito disso, tá bom? A gente vai colocar também o número 3, mesma coisa, número 3 no papelzinho, setinha, sente. Eu insiro você nesse movimento da minha vida e escolhe um lugar. 4 também. A gente vai colocar 8, tá? 8 post-its ou papeizinhos. Eu legitimo a sua presença no meu movimento de vida. 5. 6. Vai observando como estão as posições dessas setas. Vai observando se você está montando relações. Que relações são essas? Qual está perto de quê? Alguma dessas formas recebeu mais post-its que outra? Percebe se alguma traz alguma sensação física. Para mim, o número 7 aqui deu uma pesada. Senti um aperto aqui no peito. E por fim, o número 8.
Olha para as relações das setinhas. Percebe se tem alguma coisa que está chamando a sua atenção. E afirme para você mesmo: eu legitimo meus sentimentos. Nem sempre isso é fácil. Muitas vezes eu escondo os meus sentimentos por trás das palavras. E isso gera um peso. E esse peso eu escolhi liberar hoje e abrir espaço na minha vida para prosperidade e para realização, para que eu possa entregar prosperidade e realização também àqueles que eu sirvo na minha profissão. Respira grande. E eu vou começar a te falar o que cada uma dessas coisas todas que a gente fez aqui simboliza, tá bom? A começar pelos ambientes que a gente desenhou, que são as formas, essas formas geométricas. Olha para o quadrado, começar pelo quadrado, tá bom? O quadrado são as decisões e palavras que você profere e toma pelo medo. Então escreve ali, decisões pelo medo. Tem setinha, tem post-it nele, tem alguma âncora. Alguma âncora olha, aponta para esse quadrado que representa as decisões que você tomou pelo medo. Sente como é olhar para isso, mesmo que você não saiba o que são os números nem as cores. Veja se você coloriu, se está preenchido. O meu está absolutamente preenchido de duas cores. E fala para si mesmo: eu fiz o melhor que eu pude. E muitas decisões eu tomei pelo medo. Vários medos. Medo de ser feliz, medo do abandono, medo de ser eu mesma e ser julgada, medo da solidão, medo do desconhecido, medo do sucesso. Eu legitimo cada uma dessas decisões, porque foi a maneira como eu consegui fazer. E todas elas me movimentaram até aqui. Fala para os seus medos, meus medos. Vocês também me movimentam. Vocês fazem parte do meu movimento de vida. Observa quais cores tem no seu quadrado, se você coloriu. As cores são as seguintes. O laranja é o que te aprisiona. Tem laranja nas decisões que você tomou pelo medo? Se sim, afirma. Ao decidir pelo medo, eu aprisiono a mim mesma. Mas a chave da prisão quem tem sou eu. E agora eu escolho me libertar. Violeta é a liberação. Tem violeta nas, no quadrado, nas decisões que você toma pelo medo? Se sim, afirma. Eu me libero dos medos que me aprisionam.
Eu deixo para trás a carga de culpa, de ansiedade, de desespero. Eu libero o que não é meu. O castanho é a retração, o que te diminui. Tem laranja, tem castanho nas decisões que você tomou pelo medo? Se sim, afirme. Muitas vezes eu me diminuo por medo. Eu não exponho a minha luz por medo. Mas agora eu sei e escolho me transformar. O amarelo é expansão. Tem amarelo no quadrado das decisões que você toma pelo medo? Se sim, afirma. Eu escolho expandir e ir além das decisões que eu tomei na minha vida até hoje por medo. O triângulo. O triângulo representa as decisões que você tomou e toma pelo anseio de pertencer. Observa como tá o triângulo. Tem âncora? Não tem. Tá colorido? Não tá. Observa as cores que você colocou e afirma para você mesmo: eu não preciso fazer nada para pertencer. Eu estou viva e isso é suficiente para que eu faça parte. Eu sou o todo. Eu tenho o todo em mim. Eu me libero da necessidade de agradar para querer pertencer. Eu me libero das palavras mentirosas que eu profiro por medo da rejeição. Eu me libero das omissões as quais eu fiz por medo que me rejeitassem. Agora, eu me libero do peso dos meus ancestrais, que não se sentiam pertencentes. Todos vocês pertencem, e eu também. Não há mais necessidade de carregar essa dor e essa culpa por gerações e gerações. Eu decido me liberar e liberar todas as gerações que vieram antes de mim e que virão depois de mim. Todos nós pertencemos. Observa as cores. Tem o laranja do aprisionamento no seu anseio por pertencer? Tem o violeta da liberação? Se sim, libere-se. Tem castanho da retração no seu anseio por pertencer? Tem amarelo da expansão? Observe como você se sente com relação a isso que você desenhou e coloriu. O círculo. O círculo representa as decisões da sua alma, da sua essência. Tem post-it? Tem âncora nas decisões da sua alma?
Quais são as cores que você colocou? Diga para si mesmo: eu agora afino meus ouvidos para escutar a minha alma. Eu apuro a minha escuta para atender aos desejos da minha essência. E ao fazer isso, eu me torno apta a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso é tão maravilhoso. Minha alma, eu te ouço. Tem algum aprisionamento? Tem algum laranja nas decisões da sua alma? Se tem, afirma, isso também faz parte da minha experiência de vida. E eu legitimo. Tem o violeta da liberação? Eu libero as dores e pesos para escutar mais sensivelmente a minha alma. Tem o castanho da retração? Tem o amarelo da expansão? Observe. O losango são as decisões que você toma com base nas memórias da sua infância. Por quê, Renata? Porque a nossa criança interior, ela rege muito da nossa vida. As sensações e emoções que você teve, sentiu na vida intrauterina e na primeira infância, principalmente, elas ficam ali no límbico, no subconsciente, e elas determinam, junto da sua ancestralidade, o filtro que você usa para enxergar a vida. Por isso que muitas decisões a gente toma com base na infância. Feche os olhos um pouquinho agora. Imagine se você é criança, na idade que vier, e fala para essa criança: minha criança, você me movimenta até hoje. As decisões da minha vida são embasadas na sua experiência. E eu te agradeço profundamente por ter me trazido até aqui. Eu honro tudo que você viveu. Honro também tudo que você não viveu e gostaria de ter vivido, porque isso também me movimenta. Eu agradeço a tudo que você recebeu da vida, minha criança. E legitimo tudo que você também não recebeu da vida, porque isso me move, me movimenta. Observe as cores desse losango. Se tem o laranja do aprisionamento, ou se tem o violeta da liberação, tem o castanho da retração, tem o amarelo da expansão. E repete mais uma vez. Até aqui eu fiz o melhor que eu soube fazer. Mas agora eu vejo coisas que eu não via antes. Agora eu sou capaz de transformar. Eu sou capaz de transformar a minha vida. Vamos ver as âncoras, o que cada uma representa? Vamos lá. Número 1. Olha lá onde está seu número 1. Seu número 1 representa a sua profissão. Sua profissão está embasada em quê? Foi tomada uma decisão de fazer o que você faz hoje. Por medo? Por desejo de pertencer?
Por um desejo que estava latente desde a sua infância? Ou é uma decisão da alma? Fala para ela, profissão. Agora eu sei porque eu decidi te escolher. E legitimo essa minha decisão. Não julga, legitimo. Eu legitimo porque você me movimenta estando onde você está e vindo de onde você veio. Observe se a sua profissão está em cima de alguma cor. Laranja, do aprisionamento, violeta da liberação, castanho da retração ou amarelo da expansão. Número 2. O número 2 é a sua expressão. O que é expressão, Renata? Percebe o que sente quando fala expressão. É a maneira como você fala? É sua expressão profissional? É sua expressão gesticular? Gestos e face? O que baseia a sua expressão? As decisões do medo, o anseio de pertencer, a essência da sua alma ou as experiências da infância? E fala para ela, minha expressão. Agora eu sei qual a sua origem. Por que eu me expresso dessa forma? Através de você, eu me lanço no mundo. Você movimenta minhas relações. E ao olhar diferente para você agora, eu sou capaz de aprimorar a nossa relação. Por falar em relação, o 3 são suas relações. Suas relações apontam para onde? Estão aonde? Que relações são essas, Renatas? As que vierem à tona agora. Ah, agora eu só consigo pensar nas relações profissionais, então é isso. Nossa, não, eu só consigo pensar nas relações entre eu e minha família. Então é isso, tá? Observa onde você posicionou. Se as suas relações são embasadas no medo de pertencer, no anseio por pertencer, ou são relações movidas pela essência da sua alma, ou memórias da infância. E observa se está em cima de alguma cor. E fala para suas relações, minhas relações. Vocês me permitem compartilhar quem eu sou com o mundo. Através de você, o interno e o externo se fundem. E agora eu sei a que eu te relaciono dentro de mim. Suas relações estão baseadas em quê? Em expansão, retração, aprisionamento ou liberação? Quais são as cores que estão em volta ou abaixo do número 3? Número 4, autocuidado. Você se cuida. O que é autocuidado para você? O que movimenta o seu autocuidado? Ou o que aprisiona, o que retrai seu autocuidado? Observa a relação.
O que olha para quem? No meu, por exemplo, a minha expressão aponta diretamente para o meu autocuidado. E o número 7 também, 7 e 8, ou seja, tem três âncoras olhando diretamente para o autocuidado. O 5 também, ou seja, ela é quase o centro do meu campo. E está no centro das minhas experiências da infância. Faz a leitura do que tem no campo. Meu autocuidado, por exemplo, está em cima de uma mancha castanha de retração. Quando eu me sinto retraída, eu sinto que eu preciso do autocuidado para sair desse lugar. E logo em volta tem o violeta da liberação. E mais em volta ainda do meu autocuidado tá o amarelo da expansão. Para mim, isso faz muito sentido. Faz a leitura do seu campo, certo? O 5 é o seu dinheiro. Como você relaciona com o seu dinheiro? Pelo medo, pelo desejo de pertencer? Ou você permite que a sua alma se aproprie da matéria financeira para servir a si mesma e aos outros? Ou as memórias da sua infância que moldam sua relação com o dinheiro? Fala para ele, meu dinheiro. Agora eu sei como me relaciono com você. Eu abro espaço para que você ocupe um lugar precioso e importante na minha vida, que você faz parte do meu movimento. Meu dinheiro, seja bem-vindo. Eu legitimo as relações que eu faço com você dentro de mim e abro espaço para que através de você eu alcance a prosperidade e consiga levar prosperidade a quem eu sirvo na minha profissão. O 6 é sua casa. Sua casa te expande ou te retrai? Te aprisiona ou te liberta? Quais são as cores que estão ao redor da sua casa? A sua casa é moldada pelo medo, pelo desejo de pertencer. A sua casa tem a cara da sua alma, da sua essência. A sua casa te leva às memórias da infância e expressa essas memórias. Percebe como isso é uma ferramenta poderosíssima de briefing, inclusive, de ferramenta projetual? O que é a casa para você? O que ela representa? Quais as cores que estão ao redor dela? Quem olha para a casa? Qual setinha está apontando para sua casa? Sua casa aponta para onde? A minha casa aponta para o número 7, que é o amor próprio. Olha onde se posicionou seu amor próprio e diga para ele: eu abro espaço para que você cresça e floresça dentro de mim e ao meu redor. Agora eu te vejo e vejo onde eu posiciono você dentro de mim. E a partir desse novo olhar, eu consigo me aproximar cada vez mais de você. Feche os olhos, dê uma forma para esse amor próprio, amor a si mesma. E imagina esse amor próprio te abraçando por inteiro agora. Agradeça a ele. Gratidão. Você me acolhe e me ampara. E eu honro a sua posição no meu movimento de vida.
O 8 são seus clientes. E os seus clientes estão relacionados a quê? Onde eles estão? Para onde eles apontam? Qual é a parte de você para onde seus clientes olham? E diga a eles: por vocês eu estou aqui. E por vocês eu realizo tantos movimentos na minha vida. Vocês são a prosperidade. Vocês e eu somos um. Escolhe de novo um número de 1 a 3. Vou tirar mais uma cartinha. Você escolheu o número 1. Sua carta final é a seguinte: eu tomo a vida que recebi dos meus pais e faço algo de bom com ela. Eu tomo a vida que recebi dos meus pais e faço algo de bom com ela. Agora eu sou capaz. Se você escolheu o número 2, sua carta é: estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Se você escolheu o número 3, a sua frase é: eu respeito as minhas escolhas. Eu respeito as minhas escolhas. Dá mais uma olhada para a conjuntura do seu campo. Diga para si mesmo: eu me honro por inteiro. Eu me legitimo por inteiro. Eu legitimo meus medos e traumas. Eu legitimo a essência da minha alma. Eu legitimo a infância que eu tive e que guardo dentro de mim. Eu sou expressão perfeita e única da vida. Respira grande. Me conta depois, lá no privado. Entre em contato, vou deixar meu contato aqui. E me conta como foi para você essa experiência. Se fez sentido para você esse movimento. Se você deseja aprimorar-se e usar essa ferramenta também como mecanismo de trabalho seu. Entre em contato. A gente pode fazer um agendamento de reunião de alinhamento e eu consigo te direcionar a respeito disso, para que você consiga fazer as transformações da sua vida de dentro para fora. Não adianta você querer levar o melhor dos mundos para os seus clientes se dentro você não se legitima. Se dentro você não sabe se as decisões que você toma, se as palavras que você profere são por puro medo, porque a gente vive em ressonância. E em ressonância, tudo o que você atrai é o que você tem dentro. Se você vive uma vida com base no medo, você vai atrair clientes e pessoas para perto de você que também vibram no medo. Se você toma suas decisões, profere suas palavras por vontade de pertencer, ou fazer parte do rebanho, você vai continuar atendendo e captando clientes dessa forma também. Então, quando você pensa em ter um cliente dos sonhos, esse cliente dos sonhos tem que começar sendo você. Você é sua principal cliente. A transformação precisa ser de dentro para fora. Então, inclusive, quando eu ensino
como fazer projetos sensíveis, design sensível de ambientes. Há uma terapêutica por trás, porque primeiro vem o terapeuta, depois o design, depois o projeto. Quem é que trabalha? A pessoa. Então, o trabalho não vem antes da pessoa. A pessoa vem antes do trabalho, assim como a pessoa vem antes da casa. E com base no que ela sente, muito mais do que no que ela fala. Exatamente como a gente fez aqui hoje. Um desenho simbólico cheio de informação, no qual a gente consegue fazer uma leitura mais incisiva e profunda do que nos movimenta. E importante, não julgue o que se apresenta aqui. Não vem com chicote falando, nossa, eu sou assim mesmo, tá vendo? Por isso que não dá certo. Não funciona. Olha, legitima. A principal postura de sucesso e prosperidade é a postura terapêutica de legitimar você mesmo, primeiramente, na maneira como está e é. Se não legitimar, não consegue transformar. Então é importantíssimo que olhe, entenda que algumas decisões vêm pelo medo, outras decisões vêm sim pela vontade de pertencer, algumas vêm da alma, muitas vêm da infância, e tá tudo certo. Isso te movimentou até agora e te fez chegar até aqui. Não significa que precisa ser assim daqui para frente. Afirma isso para você. O que me trouxe até aqui não é o mesmo que vai me levar adiante. Por isso esse movimento. Por isso que hoje eu escolhi olhar para mim de maneira ampliada, para que eu possa daqui para frente trilhar novos rumos a partir de novos parâmetros internos. Faz sentido? Se faz sentido, entre em contato comigo. Vamos reunir, marcar um encontro de alinhamento para aprofundar isso e ir mais fundo e destravar as coisas que estão aí perturbando, dificultando o avançar da sua prosperidade, do seu sucesso e principalmente da sua realização, daquilo que te faz ter entusiasmo, vontade de viver. É isso que a gente consegue a partir de um movimento simples, mas absolutamente profundo. Combinado? Espero seu contato. Gratidão pela presença, gratidão pela entrega, pela escuta, pelo movimento. Cada um que se movimenta em direção a si mesmo expande. E expandindo, a gente vai chegando num momento mais iluminado da humanidade como um todo. Olhando para as sombras e trazendo para a luz. Que sombras são essas? Aquilo que até agora a gente não conseguia enxergar. E isso é grandioso. Parabéns por ter feito a escolha de se aprofundar em você mesma hoje. E nos vemos em breve, no próximo encontro ou lá em box, para a gente marcar nosso atendimento individual. Um beijo, até a próxima.